Olá, muito boa noite. O programa doc.com desta semana está no ar. Hoje nós vamos receber aqui no programa o secretário municipal de Meio Ambiente, o Valdenor Paulo do Nascimento Cenoura, que vamos tratar de um assunto importante, que é a renovação ou não do contrato de coleta de lixo aqui na nossa cidade. Contrato este que o município tem com a empresa Ponta Grossa Ambiental. Vamos falar da usina térmica que se planeja aqui para Ponta Grossa, do aterro do Butuquara e tudo que envolve essa questão. Também vamos receber o Luiz Eduardo, ele que é engenheiro civil da Aras, e também a Patrícia Ribeiro, que é diretora de recursos hídricos da Aras, da Agência Reguladora de Água e Saneamento aqui de Ponta Grossa, falar a respeito das obras, da parte técnica das obras do Lago de Olarias. Tudo isso você confere depois do intervalo, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa doc.com. Nesse bloco dos destaques desta semana, vamos fazer uma passagem rápida dos assuntos que pautaram a Câmara Municipal de Ponta Grossa nesta semana. O prefeito Marcelo Rangel convocou uma coletiva nesta semana para falar aí a respeito da renovação do contrato com a Sanepar, a Companhia de Saneamento do Paraná, que presta serviço aqui de tratamento de esgoto, de saneamento e também de abastecimento de água aqui em Ponta Grossa. Existe um contrato que vai até 2026, contrato vigente com a Sanepar. Esse contrato vai ser rescindido e vai ser feito um novo contrato que vai valer por 30 anos, num total de investimento durante esses anos de 931 milhões de reais, passando aí Ponta Grossa, que tem aí hoje cerca de 85, 88% de saneamento na cidade. A meta é passar isso para cerca de 95 até 98% dentro desses 30 anos com esses investimentos. Ponta Grossa é hoje no ranking nacional a 8ª cidade no país em termos de saneamento básico. E esse contrato, ele tem um diferencial, porque a empresa Sanepar, ela vai destinar 20 milhões de reais para serem aplicados no Lago de Olarias, que está em construção no bairro de Olarias pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Essa obra está com cerca de 20% aí já feita, e esses recursos que virão da Sanepar, através desse contrato, é que vão concluir as obras, e o prazo aí estimado pela Prefeitura, pela equipe técnica da Aras, que está trabalhando com essa questão, é de que até outubro do ano que vem aí a obra esteja concluída. Lógico, depende aí, é uma obra grande, depende das condições climáticas, depende de uma série de fatores, mas o prazo que se trabalha nesse momento é outubro do ano que vem. Nós vamos falar ainda hoje aqui no programa doc.com a respeito dessa questão com o engenheiro civil e também com a diretora de recursos hídricos da Aras sobre a obra, como está e tudo mais. Mas o fato é que esse projeto, ele foi levado à Câmara Municipal de Ponta Grossa, e lá é que teve a maior questão, a maior discussão, a maior polêmica. Alguns vereadores aí, principalmente os da oposição, querem mais tempo para discutir esse assunto. E esse projeto acabou tendo aí a assinatura, um requerimento assinado por 16 vereadores para se aprovar o regime de urgência. O que é o regime de urgência? O projeto, quando é protocolado na Câmara Municipal com regime de urgência, ele tem 15 dias para passar por todas as comissões internas da Câmara Municipal de Ponta Grossa. É um trâmite mais acelerado por ser em regime de urgência. 16 vereadores pediram, logicamente aí a pedido do próprio governo municipal, que tem interesse em ver essa questão aprovada ainda este ano, para que em janeiro do ano que vem já comece a receber os recursos da Sanepar e possa evoluir com as obras do Lago de Olarias.
E esse projeto está na Câmara Municipal, mesmo com alguns votos contrários da oposição, ele passou o regime de urgência. Na próxima terça-feira vai ter uma audiência pública na Câmara Municipal de Ponta Grossa para tratar exclusivamente desse contrato, desse projeto que está na Câmara Municipal, falando da renovação desse contrato com a Sanepar. Toda a sociedade está convidada a comparecer, que tem interesse, aí a questão do executivo, da prefeitura, vai ter o pessoal lá, vai ter o pessoal da Sanepar, enfim, todas as dúvidas, logicamente os vereadores devem comparecer aí em grande peso para acompanhar essa discussão, porque afinal de contas é um contrato de 30 anos que trata de saneamento, trata de abastecimento de água e trata aí também de um aporte de 20 milhões de reais para a conclusão das obras do Lago de Olarias, dinheiro esse que seria suficiente para terminar o lago, para fazer a parte de paisagismo do lago e também as obras de pavimentação no entorno do Lago de Olarias, que é uma obra que deve mudar a realidade daquele bairro de Ponta Grossa, o bairro de Olarias, que por muito tempo ficou esquecido aí, pelas administrações municipais. Questão, portanto, o projeto deve ser votado aí, muito provavelmente, em uma sessão extraordinária entre o dia 15 e o dia 20 de dezembro. Deve ser aí uma das últimas sessões da Câmara Municipal neste ano para tratar desse assunto. Outra questão que estava aí que causou bastante discussão na Câmara Municipal, nós tratamos desse assunto até na semana passada, aqui no programa Doc.com, que são as obras da Arena Multiuso, Arena Esportiva da Avenida dos Vereadores. Foi aprovado na Câmara Municipal um projeto que destina 2 milhões e 300 mil reais para a conclusão daquela obra. Esse dinheiro vem através de financiamento do Paraná Cidade, órgão ligado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano. Esse projeto foi aprovado em primeira discussão na última quarta-feira, volta em segunda discussão na segunda-feira que vem, e até lá o secretário de Planejamento, Ciro Ribas, se comprometeu com os vereadores a levar aí a documentação que comprova que esse recurso, 2 milhões e 300 mil reais, vão ser suficientes para concluir a obra. Os vereadores temem que, do jeito que está a obra, teve todo aquele imbróglio com a construtora, essa construção acabou parando na justiça, na gestão anterior do ex-prefeito Pedro Vosgrau Filho, acabou ficando inacabada, era para ser entregue ali em 2012, acabou não sendo, ficou todo esse impasse na justiça, foi liberado, agora os vereadores aprovaram, o executivo, o prefeito municipal, Marcelo Rangel, se dispôs a aplicar esse recurso lá. É um recurso que vem através de financiamento, mas que, aí como todos já chegaram a um consenso, que se não aplicar, tudo que já foi gasto até lá, cerca de 6 milhões de reais, iria aí por água abaixo. Portanto, na segunda-feira deve ser votado em segunda discussão e aí começa aí um novo processo de licitação para uma outra empresa concluir as obras da Arena Esportiva da Avenida dos Vereadores. Esses foram os destaques desse bloco, os destaques desta semana na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Nós vamos para um rápido intervalo, um breve intervalo. Na sequência a gente volta falando sobre Lago de Olarias e na sequência sobre o contrato da Ponta Grossa Ambiental para a coleta de lixo aqui em Ponta Grossa. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta falando de um assunto importante para a nossa cidade, que é a construção do Lago de Olarias. Muito se fala nessa obra, há muito tempo existem projetos para fazer acontecer o lago no bairro de Olarias, aqui na nossa cidade, e a atual gestão vem dando prioridade para essa obra. Nesta semana, nós tivemos a apresentação de um projeto, de um novo contrato com a Sanepar, a empresa de saneamento, a Companhia de Saneamento do Paraná, que presta serviço de saneamento e abastecimento de água aqui em Ponta Grossa. E
dentro desse projeto, que está em trâmite na Câmara Municipal, deve ser votado ainda este ano, está em regime de urgência, ele vai dar uma contrapartida, ou vai haver um adiantamento de 20 milhões de reais para serem aplicados no Lago de Olarias. E para falar mais a respeito desse assunto, de como vai ser aplicado esse dinheiro, do que foi feito até o momento, nós recebemos aqui no doc.com hoje o engenheiro civil da ARAS, o Luiz Eduardo Stricker, e também a diretora de gestão de recursos hídricos da ARAS, a Patrícia Paula Ribeiro. Boa noite, Luiz Eduardo. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Pois é, uma obra que Ponta Grossa espera, Ponta Grossa aguarda. Por quê? Porque vai mudar realmente toda aquela região e, por que não, né, colocar um espaço de lazer para toda a cidade. Você que acompanha, Luiz Eduardo, essa obra desde o início, como ela está, como que vocês têm tratado dessa obra dentro da ARAS? Bom, essa obra começou em 2014, em julho, né? E o primeiro trabalho que a gente montou ela foi dividir as obras em 3 fases. A primeira fase dela foi fazer o chamado, a chamada barragem da rua Aldo Vergani, prolongamento da rua Aldo Vergani. A segunda fase da obra é essa que vai ser feita esse mês agora, né? Que é a chamada de pré-barragem, ela antecede a outra, né? Precisa de 2 barragens essa obra. E a terceira fase, a fase mais importante dela, que é a lagoa, né? Que vai ser formado o lago daí, tá? Essa primeira fase que já está conclusa, foi feita agora em julho de 2015, foi gasto um valor aí de 1,1 milhão aproximadamente. Essa segunda fase nossa agora, ela foi licitada a obra, a empresa ela já iniciou esses serviços há 3 dias atrás, com um valor aí de mais ou menos 2.900.000. E agora estamos concluindo agora para a licitação a parte da lagoa, que é essa terceira fase, né? E essa fase ela vai demandar aí um valor de aproximadamente uns 6 milhões, 6 milhões e meio. A gente não está ainda bem certo porque está faltando algumas coisinhas para poder fechar essa planilha. Mas essa primeira fase representa uns 20%, que é essa pré-barragem, né? Ou seja, hoje a obra, 20% já está conclusa. Já está conclusa. E a previsão é de que até a metade do ano que vem chegue aí a 50%? Mais ou menos, até metade do ano que vem, 50%. E através dessa terceira licitação, acredita-se que até o mês de outubro do ano que vem, a gente esteja com ela finalizada. Vocês trabalham com esse prazo? Nós estamos trabalhando com esse cronograma. Agora é uma obra grande, né? Existem vários fatores que interferem. Principalmente o tempo, né? O clima. Como é uma obra que a gente está trabalhando com terra e ela é a céu aberto, né? Então a gente tem assim, as condições climáticas são muito importantes para nós. Principalmente porque quando chove, se chover um dia, a obra para 2, né? Porque até a terra secar e a gente poder voltar a trabalhar com a terra seca novamente, eu preciso de um tempo com sol. Então não está nublado o tempo também, né? E o pessoal que passa por Olarias, aonde vai ser a obra, já vê a diferença, já vê que a obra está realmente acontecendo? Já, esse vislumbre já começou a acontecer. Quando a gente iniciou a obra em 2014, em julho, basicamente a gente tinha lá alguma coisa já iniciada, né? Que foi feita em 2004. Certo. Essa obra teve início em 2004 e ela foi paralisada, né? Então o que restou para nós aqui era alguma coisa dessa barragem que já existia, né? E alguma coisa de concreto que foi feita a nível de canais só e parou-se nisso, tá? Quando a gente iniciou as obras, tinha uma pontinha de madeira caindo aos pedaços naquele lugar, uma rua que nem projetada estava, né? Hoje nós temos lá uma barragem já com o nivelamento entre as duas pontas estão niveladas já.
Nós temos já o vertedouro que está em funcionamento, foi feito um canal de dissipação também, e nós temos também agora a parte de gabiões, que vai fechar toda a parte da lagoa, fazendo as margens, né? E esses gabiões, na parte dessa barragem, também já estão prontos. Então, quando você anda hoje lá, você está passando por cima de uma barragem de terra que vai ser asfaltada, vai existir um paisagismo. Só para o pessoal de casa que está nos assistindo saber, vai muita terra nessa obra, hein? Vai. Nós estamos falando algo em torno de quanto, Patrícia? 50 mil metros cúbicos. 50 mil metros cúbicos de terra. E não é qualquer terra? Não é qualquer terra. Tem que ser uma terra com aglutinante, que a gente fala, né? A nossa terra aqui de Ponta Grossa é uma terra que tem muita areia. Então é uma terra arenosa. Essa terra, quando você vai compactar ela não te dá um grau de compactação satisfatório. Então essa terra que nós precisamos, ela tem que ser argilosa, ela tem que ter dentro da sua composição muito alumínio, para que ela possa se aglutinar e fechar, né? Se comatar, que a gente fala, certo. O termo técnico. E essa terra, ela não está disponível para nós em qualquer lugar. Ponta Grossa tem bolsões dessa terra, e às vezes os locais de busca dela, chamadas jazidas, né, elas se encontram bastante longe. Então você às vezes tem que pegar essa terra a 40 quilômetros de distância daqui. Ou seja, para ter uma ideia da complexidade também de Exatamente. se fazer. E na questão hídrica, né, o pessoal comenta, e quem não tem muito, não entende muito do que representa a obra ou do que ela, para ver ela realmente acontecer, é quando for colocado a água, né? E realmente existe essa preocupação, e inclusive está nesse contrato que está na Câmara, de a Sanepar cuidar, né, da qualidade da água que vai desembocar no lago. Como que vocês tratam com essa questão também de cuidar, né, realmente para que essa obra e essa qualidade da água seja boa? Com certeza, né? Essa é uma questão fundamental, né? Até porque o projeto do Lago de Olariz já é bastante antigo, já se falava lá nos anos 90, né? Quando o Nuclean, né? O pessoal da UEPG, grandes profissionais renomados, se uniram para iniciar esse projeto. Então, já se falava da necessidade de ter uma água de qualidade. Claro, o Lago de Olariz não vai ser um lago para tomar banho, não vai ser um lago para você... ter um contato primário com a água, né? Vai ser um lago como nós temos no restante do Paraná, como nós temos em Guarapuava, como nós temos em Curitiba, em Maringá, tá? E assim, Ponta Grossa hoje ela é exemplo, né, de saneamento básico, mas nem por isso nós vamos deixar de melhorar. Ainda tem muito que se melhorar. É oitava no ranking, né? Exatamente. No ranking Então, nacional. isso. Com mais de 5.500 municípios, é a oitava no ranking de saneamento. Então, né, nossa cidade aí está bem colocada. E tem colocada. gente ainda que duvida da capacidade de fazer um lago limpo. Exatamente. Então, eu acho assim que nós temos grande potencial, né? Se as outras cidades que talvez nem estejam ainda nesse ranking podem, porque nós não podemos, né? Claro, a prioridade da obra não é ter um lazer, não é... Isso é uma consequência. O que nós, né, como prefeitura, o que nós queremos é realmente resolver o problema das enchentes, né, que está acontecendo em Olariz. Esse é o objetivo primário do projeto. Existem registros de que uma enchente em determinado ano, que eu não vou lembrar agora, né, chegou inclusive até a BR, né, foi bastante preocupante naquela época, e isso pode voltar a acontecer com o lago. Esse problema está resolvido. Assim, né, resolvido, vai dar uma boa amenizada. Ameniza. Né? Mas, com certeza, porque o que acontece? A Ponta Grossa, assim como as outras cidades, a urbanização, né, quando a população vai aumentando, então nós vamos construindo mais ruas, nós vamos construindo mais prédios, pavimentando, vamos impermeabilizando o solo. Então, a água que antes ela era infiltrada no solo, né, que tinha outros destinos, ela agora está escoando. Então, a gente está simplesmente aumentando a velocidade de escoamento e realmente assim aumentando, sobrecarregando nossos arroios. É isso que aconteceu com o Arroio do Nariz. É por isso que a população lá sofre, né, quando tem chuvas. E por isso que a obra
tende a ser um sucesso, acredito. Pois é, porque muito se fala, né? Existe uma questão política que envolve, mas vocês dois estão aqui como técnicos mesmo, que trabalham diariamente com a obra e realmente é uma questão que demanda tempo para se fazer e, logicamente, que depende de vontade política também. Claro, terá que haver manutenção desse lago, vai ter manutenção. Vamos ter que fiscalizar a Sanepar, nós como Aras, vamos fiscalizar a Sanepar com certeza. A população ali já está sendo, a Sanepar já vem fiscalizando a questão do esgoto ali, como é que está. Já foram cerca de 12 mil vistorias que já foram feitas para resolver o problema, ver quem tem rede de esgoto, quem não está ligado, qual é o problema, né? Então, não está assim, simplesmente a obra está acontecendo, né? Nós estamos todos os cuidados estão sendo tomados. Exatamente, mas como eu falei, não será uma água potável, né? Lago é um classe 2, como um Barigui. Assim, aí vai ser feito ali, logicamente, o paisagismo, né? Deixar a obra bonita, iluminação também, e é bom frisar também que esses recursos que devem vir da Sanepar através desse novo contrato, que pelo que eu percebi na Câmara deve ser aprovado, né? E realmente é um investimento que para a cidade, né, vai levar um desenvolvimento para aquela região que eu já falei isso no doc.com, que é uma das regiões da cidade que mais carece de investimento do poder público e está acontecendo agora com o Lago de Olariz, porque muito tempo ficou sem realmente os governantes olharem para aquele local. Você pega aí outros bairros da cidade, Nova Rússia, Uvaranas, Oficinas, próprio Jardim Carvalho, vê uma estrutura maior, né? E ali em Olarias não, agora com essa obra deve realmente mudar o panorama realmente do bairro. A transformação que vai trazer para a cidade, que, como você falou, era um lugar assim mais esquecido, né? A partir do momento em que você leva um lago desse para lá, você carrega com ele uma infraestrutura. Essa infraestrutura, ela tende a dar uma qualidade de vida para esse ambiente em que ele está muito melhor. Uma outra questão importante também, até a Patrícia falou, é a questão, por exemplo, do represamento dessa água. A função do lago é represa, tá? É ele continuar mantendo as mesmas vazões que existem hoje de saída dessa água, num fluxo normal, sem chuvas, né? E quando chover, a gente vai ter o trabalho de comportas. Essas comportas vão ser fechadas, obviamente, diminuindo, não fechadas totalmente, mas diminuindo o fluxo para que essa água mantenha a mesma vazão que ela tinha anteriormente. Uma outra coisa que isso daí vai trazer de bom também para nós é o seguinte: antigamente, quando você tem uma poluição e você joga lá qualquer coisa nesse arroio, você não sabe de onde que vem, né? E isso vai parar lá na frente. Com a colocação desse lago agora, né, vai ser visível. Então, esse objeto, esse problema, esse caso que é pontual, né, ele vai estar dentro da lagoa, nós vamos estar vendo. Isso vai ser bom, por quê? Porque dá um impacto forte. Puxa, eu estou vendo aquela coisa acontecer. Da onde veio? Bom, é a jusante, é para trás do lago, não é para frente. Então eu já sei que é para trás. É possível identificar. É assim, é possível diagnosticar, porque você está vendo ali. É possível correr atrás para saber de onde veio, né? Às vezes pode até não saber precisamente naquele momento, mas através de busca você até consegue fazer isso com mais clareza mais tarde. Mas o mais importante é que você vai estar vendo aquele objeto ali te perturbando, entende? À medida que isso vai acontecendo, a população também vai se educando para isso. Eu não vou jogar mais aquele sofá ali, porque ele vai cair lá no lago, entende? Lógico. A gente vai ter também, antes de chegar nesse lago, nós vamos ter caixas de retenções, e eles vão cair nessas caixas de retenções, obviamente. Mas alguma coisa passa, né? Mas a função dela não é para isso, né? A função é represamento de água mesmo, tá? Agora, que ele traz esses trabalhos de paisagismo, mobilização,
transportes, né? Porque você integra um bairro com outro também. E além da questão platônica, você vai estar vendo alguma coisa bonita. Esse lago não serve para natação, né? Não serve para beber essa água. Né? Sim, realmente aos moldes do Parque Barigui, por exemplo. Exatamente nessa concepção. Como é o Lago Igapó de Londrina, o de Guarapuava agora, que ficou pronto há algum tempo. Recém-feito, né? Recém-feito agora também. Ele vai ter alguns problemas, que a gente sabe que existem em lagos, assoreamento, vai existir, todo lago tem assoreamento. Vai ter a questão de eutrofização, que é a questão de algas, que já existe, né? A gente tem algas no alagado também. Sim. Mas isso não é um problema tão sério, porque o alagado contornar. Se controla isso de uma certa maneira, né? Tá certo, então, Luiz. Eu gostaria de agradecer, a gente está chegando ao final desse bloco, agradecer a sua presença aqui no Doc.com, levando essas informações técnicas aí a respeito do Lago do Olarias. Da mesma forma, você, Patrícia, muito obrigado pela presença aqui no Doc.com. Obrigado. Isso aí, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com uma entrevista com o secretário municipal de Meio Ambiente, o Valdenor Paulo do Nascimento Cenoura, falando a respeito do contrato com a concessionária que faz a coleta de resíduos sólidos, coleta de lixo aqui em Ponta Grossa, a PGA. Nós vamos, portanto, para o intervalo. Na sequência, a gente volta. Estamos de volta com o programa Doc.com. Na entrevista desta semana, nós recebemos o secretário municipal de Meio Ambiente, o Valdenor Paulo do Nascimento, o Cenoura. Boa noite, Cenoura. Boa noite, Eduardo. Mais uma vez, prazer estar falando com você, com aqueles que nos assistem. Obrigado. Pois é, agora de casa nova também, o Doc.com, aqui definitivamente, né, na TV educativa, na ETV Campos Gerais. Uma satisfação recebê-lo novamente, você que tem participado aí e levado informações aos nossos telespectadores. E hoje o motivo, um assunto importante. O município passa por um momento em que se discute questões de extrema relevância, como nós tratamos no bloco anterior, o contrato com a Sanepar, né, um novo contrato, verbas aí vindo para a conclusão do Lago de Olarias, e também temos a questão do lixo, né? Hoje chama-se resíduos sólidos, né, a coleta dos resíduos sólidos, que hoje tem a concessionária, a Ponta Grossa Ambiental, a PGA, e um contrato de 8 anos, possível ser renovado por mais 8, desde que cumpra alguns critérios. E você tem participado, foi conversar com os vereadores da CPI do lixo, né, na Câmara Municipal. Foi um pedido deles e também para que esse contrato não seja renovado automaticamente, né? Para isso, a PGA deveria ser notificada até o final do mês passado. E aí eu te pergunto, houve essa notificação, o prefeito notificou a empresa de que ele pode ou não renovar o contrato por mais 8 anos? O prefeito notificou. Foi uma sugestão muito importante dos vereadores. Aliás, nós estamos fazendo uma radiografia, já que o contrato, toda a disposição dos resíduos sólidos, do lixo, de toda a questão do meio ambiente da cidade virá para a fiscalização e para o âmbito da Secretaria de Meio Ambiente. Então, será a responsabilidade total, desde o contrato com a PGA, que você acabou de falar, que hoje o fiscal desse contrato é a Secretaria de Obras e o fiscal ambiental é a Secretaria de Meio Ambiente. Então, o prefeito fez uma portaria para juntar todas essas questões em relação ao lixo, ao meio ambiente, que é uma questão totalmente ligada ao meio ambiente. Então nós fizemos uma radiografia já nesse processo de transição, pedimos e o prefeito automaticamente já autorizou, porque o secretário, como estão pegando a transição de outras pastas e que vem de outros governos também, nós precisamos ter uma radiografia clara até para apresentar para o prefeito tomar a melhor decisão em relação se vai prorrogar esse contrato mais uma vez por mais 8 anos ou chamará uma nova licitação com todos os serviços, já que hoje
a Ponta Grossa Ambiental tem 2 serviços que não estão contemplados desse contrato, que é a coleta seletiva, que é o nosso planejamento e nosso eixo principal, e nós tratamos hoje que mais 2 anos só, a 5ª e última célula do aterro do Botuquara, que é um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, e nós vamos achar outras alternativas dentro da Lei 12.305. Um outro aterro, um outro local, ou um regional, até com os municípios, as associações dos municípios dos Campos Gerais, nós temos vários municípios, para discutir essa questão de aterro, ou a questão que nós estamos inserindo, já inserimos, que é a questão de usina térmica, que é a tecnologia do processo térmico que nós, municípios, já definimos. Por quê? Porque esse processo está dentro do CONAMA, deliberado no Conselho Nacional do Meio Ambiente e autorizado já para licenciamento e averiguação pelo Ministério do Meio Ambiente. Usina térmica, esse é o... Usina térmica, essa é o termo técnico correto, onde nós vamos fazer esses levantamentos, estamos recebendo a empresa, fizemos uma audiência pública, apresentamos a nossa definição, e estava inclusive no nosso termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. Então, junto com essa questão, tomamos todas as medidas, e em Ponta Grossa, o governo municipal já definiu, o prefeito Marcelo Rangel, que o processo é um processo térmico, será a tecnologia que poderá ser adotada pelo município de Ponta Grossa. Pois é, Cenoura, só para o telespectador que está em casa assistindo, é um tema realmente que interessa a todos, né? Afinal de contas, muita gente pensa que o lixo é só você colocar na sacolinha lá do mercado, coloca na frente de casa, o caminhão passa e acabou. Não é. Para onde que vai esse lixo? É possível separar, né, o que é reciclável do que não é? O município firmou um contrato com a Ponta Grossa Ambiental em 2008, né? Por 8 anos, prorrogável por mais 8. Esses 8 anos completa agora em março de 2016. Né? E aí, essa notificação da empresa, que nós falamos no início dessa entrevista, ela é prevista em contrato porque a questão de 90 dias antes, né, de completar esses 8 anos para prorrogar. O município, então, pode ou não fazer essa prorrogação, né? Existe essa questão que você falou de coleta seletiva e a questão do aterro, que se planeja chegar a essa usina térmica, e em meio a isso também tem a questão da coleta de lixo mesmo, de resíduos sólidos, varrição de ruas e tudo mais que engloba esse contrato. Agora, com a empresa notificada, existe um trabalho de auditoria do contrato feito pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente? Existe. Inclusive, nós pedimos a autorização dos recursos para o Fundam, que é o CONDEMA, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, para usar recursos do Fundam, que é do Fundo do Meio Ambiente, para poder contratar uma auditoria técnica para ter uma radiografia da mais perfeita possível dentro dos termos jurídicos, que é a legislação ambiental, dentro da questão fiscal e tributária também. Até para o prefeito saber a melhor forma de decidir, inclusive colocar a situação de preço, de valores da mesa, ou sendo uma nova licitação, ou sendo uma licitação de alguns serviços e a prorrogação desse contrato. Então foi uma medida bastante sábia. O prefeito Marcelo Rangel, respeitando essa questão dos vereadores e mesmo do nosso levantamento do executivo, que já estávamos fazendo antes dos senhores vereadores instaurarem essa CPI na Câmara, nós já tínhamos feito um levantamento então, agora interno. Existem 2 frentes de trabalho em relação ao contrato com a PGA. Primeiro, a auditoria da Secretaria de Meio Ambiente. Segundo, a CPI, que está na Câmara Municipal, presidida pelo vereador Delmar Pimentel, que tem o vereador Careca como relator. Inclusive, estão talvez falando em contratar também uma auditoria dentro dos critérios. Será bom. Não acho desnecessário, não é um gasto de dinheiro, eu acho importante porque poderá ter 2 dentro do processo
de investigação que eles fazem na CPI, e foi muito importante porque não só o vereador Delmar Pimentel que compõe, o presidente, o vereador Marcelo de Barros, o professor Careca, que é o relator geral, mas como o vereador Shirlo, o vereador Bertoldo, o vereador Jorge Luiz de Oliveira, compõe essa comissão, e mais os vereadores que estarão discutindo essa questão tão importante dos resíduos sólidos da nossa Você cidade. já esteve em conversa com os vereadores da CPI, né? No Sim. seu entendimento, como que você vê o trabalho dessa CPI até o momento, o objetivo com que ela foi criada? Vejo que foi um momento de responsabilidade e de relevância a atitude dos vereadores em formar essa CPI. Desde o primeiro pedido, lá do vereador Laroca, até as outras questões, os que compõem e os que não compõem, esse debate será feito no Poder Legislativo, não será um debate feito somente na comissão. Então, eu acho que foi uma decisão muito sábia dos vereadores. Os vereadores que compõem essa comissão parlamentar de inquérito são vereadores com experiência, com responsabilidade, estão dispostos a ajudar para o prefeito tomar a melhor decisão possível. E o mais importante, Eduardo, é quando nós falamos lá da notificação para a empresa, o prefeito Marcelo Rangel, antes disso, do pedido da comissão, ele já tinha se colocado nessa direção para que tome-se a decisão quando houver uma clareza maior de todas as questões dos resíduos sólidos. Nós temos um planejamento muito tranquilo, e quando falamos também em geração de energia, usina, falamos disso porque nós temos que tratar o passivo ambiental de 60 anos do Botucara. Que é um problema que se arrasta, né? Um problema que se arrasta e que nós vamos resolver. De fato, foi se arrastando, é verdade, foi se empurrando de administrações para administrações. Não se chegava a uma alternativa, e agora existe essa alternativa dessa usina. Isso. Não estou culpando outras, longe disso. Eu acho que quem está lá agora, nós estamos na administração, o prefeito Marcelo Rangel, eu estou como secretário, o vereador licenciado, estou secretário, temos que resolver de fato essa questão. Por isso que assinamos um termo de conduta com o Ministério Público, que foi discutido numa mesa, não foi uma imposição do doutor Honorino Tremeia, que é o promotor, com gabarito, com conhecimento e um homem de alto compromisso social em relação ao meio ambiente. Foi uma questão importante que nós sabemos que daqui, no máximo 2 anos, até 2 anos, o aterro do Botucara será extinguido, não irá mais resíduos sólidos para lá. Temos que achar alternativa, só que temos que achar uma alternativa dentro da legislação, uma destinação final e correta, ou aterro sanitário, ou usina que possa ser licenciada, que seja uma tecnologia que tecnicamente possa ser licenciada. Mas como que chega-se, Eduardo? É importante que a nossa prioridade é a destinação final, mas antes da destinação final, o nosso eixo principal é a coleta seletiva. Como que começa? Hoje, os caminhões apanham os resíduos nas residências, levam para enterrar. Enterrar agora para nós vai ser o último processo, se houver necessidade. Talvez, nós acreditamos, quando falamos dessa tecnologia, que exista uma tecnologia que trabalhe com lixo zero, não sobre mais nada para enterrar. Mas o que vai chegar até a usina? É o lixo inservível. Depois que nós fizermos a coleta seletiva, separar, segregar todo esse lixo, aí aquilo que é inservível irá para a usina ou para enterrar num aterro sanitário licenciado, para poder dar a destinação final e correta. Hoje no Botucara essa destinação não é correta, porque nem licenciado ainda é o aterro do Botucara até agora. Foi se empurrando com a barriga, o IAP, a prefeitura e tal, não dá mais para acontecer isso. Então nós começaremos com o processo e já iniciamos educação ambiental. Existe um trabalho nas escolas com uma cartilha, nas né? escolas municipais e estaduais. Dentro dessa cartilha, ela discute as questões dos resíduos sólidos e dela nasce a coleta seletiva. E eu tenho proposto para o prefeito Marcelo Rangel e para a secretária Esméria de Lourdes Savalas, nossa secretária de
de Educação, a Esméria, a professora Esméria, para que essa questão saia da coleta seletiva exatamente das 84 escolas municipais que estão espalhadas por todo o município de Ponta Grossa. Então nós já levamos a educação ambiental. Você sabe que a campanha do cinto de segurança, do semáforo, iniciou lá nas escolas, onde as crianças vão cobrar do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, tio, tia, irmãos. Há um grande debate na família e nós iniciamos o ponto de coleta dos bags. São grandes sacos, onde a logística, os caminhões irão apanhando e as crianças irão aprendendo a importância de separar o lixo em casa, trarão para esses bags na escola, nossos caminhões apanharão isso em toda a cidade, porque você sabe que nós temos escolas municipais em todos os bairros da cidade. Então é uma campanha que atingirá toda a cidade de Ponta Grossa, e esse processo dessa separação, dessa coleta seletiva, irá para a Associação dos Catadores. Lá eles vão ganhar uma remuneração muito melhor, será feito um processo de inclusão social verdadeiro, onde eles terão mais dignidade que aqueles que trabalham há muitos anos, e os carrinheiros também, que nós temos um cadastro social de todos eles. Então é um projeto de educação, porque meio ambiente, coleta seletiva, Eduardo, é um contrato do poder público e sociedade, é um contrato social. Então nós temos que fazer essa grande divulgação. Nós vamos ter uma musiquinha, um dinguinho que vai tocar para alegrar as crianças. Nós vamos ter 4 bonecos que vão alegrar também, que vão ser os amiguinhos da natureza, que é uma latinha que vai criar vida, a garrafinha PET, o vidro, e eles vão se misturar com as crianças, com os adultos. Nós vamos no calçadão. Ou seja, uma campanha permanente. Nós vamos fazer uma lei para que, se vier outro prefeito, outro secretário, não destrua isso. Se continua, porque eu tenho certeza que as próximas gerações estarão, com certeza, tratando. Nós não podemos enterrar dinheiro. Hoje o nosso lixo que nós enterramos no Votuquara, o papel, a latinha é dinheiro, dá para gerar emprego, economia, o processo de inclusão social dos catadores, dá para gerar energia nessa usina que nós estamos falando. Então não é possível, nós temos que tratar os resíduos sólidos do lixo de outra forma, e o nosso planejamento parte exatamente com o objetivo central da coleta seletiva. Tá certo, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta continuando a falar a respeito do contrato da coleta seletiva de lixo, da coleta de lixo aqui de Ponta Grossa, que está em discussão neste momento. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. O programa doc.com está de volta na sequência da entrevista com o secretário municipal de Meio Ambiente, o Valdenor Paulo do Nascimento, o Cenoura. Cenoura, falávamos no bloco anterior de toda essa questão que envolve coleta seletiva, contrato com a Ponta Grossa Ambiental, essa CPI que está em curso na Câmara, que também está investigando o contrato, apurando, né, realmente se tudo que está no contrato está sendo executado e por aí, daí por diante. Tem uma questão que se fala e as pessoas ouvem, mas muitas não conseguem não conseguem imaginar o que é uma usina térmica. Da onde se chegou que essa tecnologia é a melhor, né? Não é um trabalho de agora, existem estudos há algum tempo, né? Eu gostaria que você contasse a respeito dessa usina. Olha, isso existe na Europa há muitos anos já. A única questão é que no Brasil é proibido a queima direta. Por isso que nós falamos, porque é uma questão de calor. Quando a gente fala em reação térmica, a gente fala em calor. Então, existe no Brasil uma medida, tecnicamente, eu não tenho a profundidade técnica, mas nós vimos aqui em Ponta Grossa do Brasil, aqui em vários lugares, mais de 50 tecnologias. Carbonização, processo térmico, gaseificação. Então, de todos os processos, por que nós escolhemos a questão térmica que existe na Europa e aqui no país? Eu acho que vai ser um marco. Nós podemos quebrar um grande paradigma nacional.
porque publicamente, ainda no poder público existe esse processo, no setor privado ainda, na questão pública existem plantas, protótipos que estão fazendo experiência em São Paulo, em Assis. Já existe uma usina que nós fomos ver, já que está em processo de licenciamento com o órgão ambiental do Estado de São Paulo, já com a licença de instalação, já indo para as outras licenças. Mas é um processo que nós acreditamos, porque é um processo que já existe, que eu acho que não enterra, é o que agride menos o meio ambiente, aí vai analisar a questão do que lança para a atmosfera. Essa é a grande questão depois das análises técnicas dessa usina térmica. Então, nós acreditamos muito nisso e no nosso planejamento nós não acreditamos em enterrar lixo, é uma questão primitiva e que agride o meio ambiente, e achamos que tem outra alternativa. Portanto, nesse 1 ano e 7 meses que estou frente à Secretaria de Meio Ambiente, eu, desde o primeiro mês que eu estive, eu ouvi os técnicos, ouvi os engenheiros da Secretaria, ouvi muitas pessoas que são estudiosos há muito tempo. Eu não sou um técnico da área, ouvi as pessoas, fui um bom ouvinte, e por isso cheguei à conclusão dentro do planejamento, e acredito muito que na destinação final, gerando energia numa usina térmica. Por isso que nós adotamos. É uma queima que gera energia, não é simplesmente uma combustão que vai queimar e lançar aí a fumaça disso na atmosfera. Não, existe filtros. Porque a pirólise, a chamada pirólise e a queima direta, é proibido. No Paraná é determinado, é proibido por lei. Existe uma legislação. Agora, essa tecnologia, por que nós adotamos? Porque ela está pelo órgão máximo do país, que é o Ministério do Meio Ambiente. E o Conselho Nacional, nós temos aqui o CONDEMA, o Conselho Municipal de Meio Ambiente. E quando falo do CONAMA, é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, certo, deliberou e atestou e aprovou essa tecnologia, que pode ser licenciada, se não me engano, a resolução 316 do CONAMA, que diz que essa tecnologia pode ser licenciada no nosso país. E por acreditar nessa nova questão porque você ganha de todos os lados. Faz a coleta seletiva, separa o que reaproveita tudo que é possível reaproveitar, e o que não der para reaproveitar, vai para essa usina, gera energia, ainda mais hoje num país onde nós precisamos de energia, né? Negocia com a Copel, é o setor privado, nós, o setor público, a prefeitura não tem condições de fazer esse investimento. Nós teremos que fazer uma licitação com investimento privado, porque é um investimento muito caro, é um investimento que parte de 120 milhões de reais, portanto, nós não temos condições, o poder público municipal, mas eu tenho certeza que fazer um bom contrato, uma boa negociação disso aí, a população, o importante é a destinação correta, final, e o preço que a população paga. Pois é, que eu acho que pode ser. Hoje nós pagamos em torno de R$40 para ir num aterro controlado, que não está dentro da legislação ambiental. Talvez nós podemos fazer o mesmo preço numa usina para gerar energia para a nossa cidade. Pois é, qual que seria a contrapartida, Cenoura? A contrapartida, por exemplo, o que levaria uma empresa da iniciativa privada a investir 120 milhões numa usina dessa aqui em Ponta Grossa? Qual que seria o lucro, né? Porque a empresa ela vai visar o lucro. Sim. A energia tem... A energia. É energia. E para nós, além dessa questão importante para o desenvolvimento da nossa cidade, onde as indústrias podem alocar essa energia, nós temos que tratar, e vai ter que ser por uma tecnologia, o passivo ambiental do Botucara. É obrigatório por lei. Se não for esse outro governo, o prefeito tem que fazer com pena de problemas graves, inclusive judiciais, de improbidade administrativa. Então nós temos que achar essa alternativa. Enviamos um projeto-lei agora para a Câmara Municipal, para os vereadores em regime de urgência, para analisar, e ali está 12.305, que é a legislação nacional, para que nós tenhamos uma legislação moderna que se exige no nosso país, e que nós, junto com a sociedade, com uma campanha, igual eu falei, nas escolas,
municipais e talvez as 34 estaduais, são mais de 100 escolas, onde nós podemos fazer toda essa articulação para a coleta seletiva, a usina. Então é um momento importante de nós estudarmos com muita responsabilidade. Nós, o prefeito, os vereadores, a sociedade, fazer audiências públicas para que nós tenhamos a melhor decisão para tratar, porque cuidar do meio ambiente é cuidar das pessoas. Então, a questão do lixo é uma questão muito importante que nós temos que levar com alta responsabilidade, porque essa nossa decisão do prefeito Marcelo Ranzel, hoje minha como secretário do governo municipal, dos vereadores, é uma decisão que vai aprontar para o futuro da nossa cidade. Portanto, é muito importante. Maravilha, então, Cenoura. Obrigado pelas informações, né, levadas ao nosso telespectador. É uma questão que, logicamente, nos próximos meses aí deve ter muito, se ouvir falar muito nessa questão do contrato, né, a CPI lá na Câmara, e realmente um trabalho que pretende se mudar essa realidade aí de um aterro, né, aqui em Ponta Grossa, fazendo algo mais moderno. Gostaria de agradecer, portanto, a sua presença aqui no Doc.com. Agradecer você, Eduardo, desejar um Feliz Natal para as pessoas, um Feliz Ano Novo, e que nós tenhamos uma Ponta Grossa, todos nós juntos, com um dia melhores para todos nós, e que Deus abençoe a todos e a todas as famílias. Obrigado. Tá certo, então, essa foi a entrevista com o Valdenor Paulo do Nascimento, Cenoura, que é secretário municipal de Meio Ambiente, falando da questão do contrato do município com a Ponta Grossa Ambiental, tudo que envolve aí a coleta de lixo e a destinação do lixo aqui em Ponta Grossa. Com isso, nós encerramos o programa Doc.com de hoje. Se você quiser rever o nosso programa, estará disponível no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa Doc.com. Também vai estar disponível aí no nosso blog, no www.blogdodoc.com, e você que quiser aí entrar em contato conosco, o e-mail é o programadoccom@gmail.com. Um ótimo final de semana para você e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.